Vamos para a genética, pessoal. E a genética, o famoso pai da genética é Mendel, que fez experimentos com ervilhas, né? Com plantas que davam ervilhas. Então a prof fez um desenho aqui para a gente lembrar do porquê que ele teve tanto êxito nesses experimentos dele. Foi porque ele escolheu justamente uma planta, porque tem ciclo de vida curto, rapidamente já está se reproduzindo, tem muitos descendentes, porque vai dar várias sementes essa planta, né? Diferente de um bovino que demora aí 1 ano para estar se reproduzindo, que tem um filhote por vez, né? E a outra vantagem se refere à flor. A flor é hermafrodita, ou seja, tem a parte masculina e feminina nela mesma. E ele escolheu características bem evidentes, como por exemplo a cor da semente. Na segunda lei de Mendel a gente vai estudar também a textura da semente, tá? Então vejam só, quando ele cruzou plantas que davam ervilhas amarelas puras com plantas que davam ervilhas verdes puras, como que ele garantiu que elas eram puras? Porque ele autofecundou as plantas amarelas e autofecundou as plantas verdes e deixou elas bem separadas para não ocorrer a polinização cruzada. Então ele garantiu que era amarela pura e verde pura. E aí ele pensou, nossa, será que vai dar amarelo ou será que vai dar verde ou será que vai dar amarelo esverdeado? Para surpresa dele, todas as ervilhas saíram amarelas desse cruzamento. Só que ele chamou de amarela híbrida. Por que híbrida? Porque veio de um cruzamento, ela não era pura totalmente. E aí ele pensou, bom, eu vou cruzar as amarelas híbridas, essas aqui, as plantas, né? Para ver o que vai dar. Quando ele cruza as amarelas híbridas, o que acontece? 75% das sementes originadas deram amarelas e 25% deu verde. Aí ele pensou, nossa, por mais que ela era amarela, ela escondia ali dentro dela a genética do verde. E aí ele resolveu dar letras para isso. Ele colocou, quem era a amarela, ele utilizou a letra V de verde, por exemplo. Então, quem era amarela pura era Vzão, Vzão. Quem era verde era chamada de recessiva, Vzinho, Vzinho. A Vzão, Vzão era dominante, então Vzão, Vzão. E a recessiva era Vzinho, certo? Aí quando ele faz o cruzamento, Vzão, o primeiro Vzão com o primeiro Vzinho é Vzão, Vzinho. O primeiro Vzão com o segundo Vzinho, Vzão, Vzinho. E aí vamos para o segundo Vzão, com o primeiro Vzão, Vzinho e o segundo com o segundo Vzão, Vzinho. Ou seja, ele tá com a genética do Vzão, que é amarelo. Porém, escondido dentro dele tem o Vzinho ali, que não se pronunciou, pois ele é recessivo, certo? Então ele definiu que a cor amarela era dominante e a cor verde era recessiva. E ele definiu também que quem tinha as letras iguais era homozigoto. Então, Vzão, Vzão é homozigoto e Vzinho, Vzinho é homozigoto. Porém, quem tem letras diferentes, um maiúsculo e um minúsculo, é heterozigoto, certo? Aí, quando ele cruzou as híbridas, o que aconteceu? Vzão, Vzinho cruzado com Vzão, Vzinho, o que vai dar aqui? Vzão com Vzão, 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 homozigoto. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzinho com Vzão, põe a maiúscula sempre na frente, Vzinho, Vzão, Vzinho. E Vzinho com Vzinho, aí sim apareceu a recessiva, que ela só aparece a cor verde quando eu tenho os dois Vzinhos. Gente, para uma dica aí, façam as letras bem diferentes. Se você for fazer Vzão, Vzinho assim, daqui a pouco tá Vzão, Vzinho assim, você já não sabe o que é. Se você for fazer azão, azinho, faça azão, azinho. Senão você vai fazer azão, azinho, daqui a pouco tá misturando, você já não sabe mais o que você tá falando. Certo? Aí vem outro conceito genético, ó.
Genótipo são as letras. Qual é o genótipo dos descendentes desse cruzamento aqui? O genótipo é Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. São as letras. E qual que é o fenótipo? São as cores. Amarela e verde. 75% amarela, 25% verde. Como, prof, você sabe essa porcentagem? Se eu dividir 100% dividido por 4 probabilidades que eu consigo aqui, eu vou ter 25. Ou seja, 25% na primeira, 25% na segunda, 25% na terceira e 25% na quarta. São 3 amarelas, 25 mais 25, 50, mais 25, 75% amarelo, 25% verde. Também posso fazer por probabilidade. Quais são os eventos possíveis? Quantas que eu tenho? 4. Quantas são amarelas? 3. 3/4 amarela, 1 em 1, 2, 3, 4 verde. Então, eu posso fazer também isso na forma de fração. Joia? Vamos para a segunda parte da matéria. Regra do ou em probabilidade e a regra do e. Depois a gente vai ver em exercício o que é a regra do ou. Se eu falar assim, eu quero que tenha a característica dominante a ervilha. Então, ele pode ser Vzão, Vzão, ou Vzão, Vzinho, ou Vzão, Vzinho. Então, o que eu faço entre as frações? Eu vou somar. Então, qual é a chance de ser Vzão, Vzão? 1 em 4. Mais, sinal de mais. Qual é a chance de ser Vzão, Vzinho? 1 em 4 também. E qual é a chance de ser Vzão, Vzinho? 1 em 4 também. Somando 1, 2, 3 em 4. Nem precisa fazer porque a gente já fez de cabeça a regra do ou, tá? O que é a regra do ou? É a soma das frações. E a regra do e? É a multiplicação. Por exemplo, qual é a chance em um cruzamento de albinos, de heterozigotos para albinos, azão, azinho, de eu ter uma filha albina? Então, para ser albino, tem que ser azinho, azinho, para ser albino. Então, eu vou cruzar azão com azão, 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 azão com azinho, azão, azinho, azão com azinho, azão, azinho, e azinho com azinho, azinho, azinho. Qual é a chance de ser albino? 1 em 4. E de ser menina? Quais são as possibilidades? Ou é menino ou é menina. São 2 possibilidades. Qual é a chance de ser menina? 1 em 2. É a regra do e, porque tem que ser albina e menina. Então, eu vou usar a multiplicação. 1 por 2. E multiplico 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. Qual é a chance? 1 em 8. Certo? Tranquilo? Agora virou uma bagunça aqui. Deixa a prof esconder essa parte para a gente ir para a segunda parte. Agora nós vamos para a genealogia. Gente, genealogia é muito fácil, porém os alunos se batem nisso demais. Dica: procura um casal que é igual e tem um filho diferente. Tá vendo aqui, ó, casais diferentes não me interessa. Casal igual, os dois estão branquinhos aqui e um filho diferente. Professora, o que é o quadradinho? Quadradinho é masculino, bolinha é feminino. Então, aqui é um homem, uma mulher, um homem e uma mulher. Aqui é uma mulher e um homem, certo? Aí, nenhum dos dois está pintadinho de preto. Então, é casal igual com filho diferente. Qual é a única chance disso acontecer, sem considerar uma traição aí no meio? Qual que é a única chance de nascer um filho diferente dos pais? Se os pais eram heterozigotos. Não interessa a letra, professora, tem que ser a letra A? Posso usar a letra Z? Pode usar a letra Z. Zezão, Zezinho, Zezão, Zezinho. O que vai acontecer? Pode ter filho Zezão, Zezinho cruzando com Zezão, Zezinho. Pode ter filho Zezão, Zezão. Pode ter filho Zezão, Zezinho. Pode ter filho Zezinho, Zezão. Sempre coloco maiúsculo na frente. Ou pode ser Zezinho, Zezinho. Quer dizer,
que 3/4 dos filhos vão ser iguais aos pais. Porém, 1/4 dos filhos vão ter a característica diferente do pai. E aí é nesse 1/4 que entrou aqui, porque esse filho, então, é Zzinho, Zezinho. Ai, professora, o que é esse Z? Podia ser letra A, podia ser letra B, tanto faz, certo? Então, o que você tem que procurar? Casal igual com filho diferente. Procura lá. Você descobriu isso aqui? Você consegue descobrir um monte de outras coisas. Eu sei que todos os pintadinhos de preto são Zezinho, Zezinho. Todos os pintadinhos de preto. E aí eu posso tentar descobrir os demais. Alguns eu não vou ter certeza. Todos os demais eu sei que tem o Zezão, ó. Só que aí eu tenho que descobrir o restante, certo? Esse aqui, por exemplo, eu sei que é Zezão, Zezinho, porque, ó, a mãe era Zezinho, certo? Então eu consigo descobrir a genética dos demais. Vamos agora para cruzamento teste, que é a última parte dessa folha aqui. No cruzamento teste, o que eu vejo? Que eu tenho que descobrir se o indivíduo que tem a característica dominante, ele é azão ou azão-azinho. Isso aqui a gente só vai fazer com animais, tá? Então, vejam só. Como que eu vou saber se ele é azão-azão ou azão-azinho? Porque ele está com a mesma característica. A única forma de eu saber é cruzando com um azinho-azinho. Por quê? Com duplamente recessivo. Porque se ele for heterozigoto, eu vou ter aqui, ó, azão com azinho, daí azão com azinho, azinho com azinho, azinho com azinho. 50% dos filhos dele vai ter a característica recessiva. Porém, se esse indivíduo, diferente do que a gente imagina, ele é azão-azão, quando eu cruzo com azinho-azinho, o resultado vai ser 100% azão-azinho. Todas as formas que eu cruzar vai ser azão-azinho. Ele não vai ter nenhum filho com característica azinho-azinho, tá? Como que é o nome disso? Cruzamento teste, e cai lá na prova esse cruzamento teste. Agora a gente vem para a segunda parte da matéria. Então a prof vai colocar aqui para vocês a segunda parte da matéria. Então vejam só, padrões de dominância, dominância completa. No nanismo, o anão, ele tem o gene Dzão. Então vejam só, quando eu cruzo Dzão, Dzinho com Dzão, Dzinho, ou seja, um anão com uma pessoa normal, o que pode acontecer? Vamos fazer esse quadrado aqui que seria a parte da genética, né? Então a parte dos gametas. Que gameta esse indivíduo aqui, anão heterozigoto, ele vai produzir? Ele vai produzir um gameta com a letra Dzão e um com a letra Dzinho, tá vendo? E que gameta que esse indivíduo vai produzir? Ele vai produzir somente Dzinho, ele não tem Dzão. Aí quando eu faço o cruzamento, Dzão com Dzinho, Dzão, Dzinho, Dzão com Dzinho, Dzão, Dzinho, Dzinho com Dzinho, 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 Dzinho com Dzinho, Dzinho, Dzinho. Quer dizer o quê? Que 50% dos filhos vão ter onanismo, certo? E 50% não vai ter. Vai ser, teoricamente aqui, normal de estatura, certo? Tá bom? Ou seja, 2 em 4 vai ter o nanismo e 2 em 4 vai ser normal. Eu posso dividir por 2, que é o que vai aparecer no vestibular, ou seja, 1 em 2, ou seja, metade vão ser anão e metade vão ser normais, certo? Vamos para a dominância incompleta, que seria essa parte das flores. O que é a dominância incompleta? Quando nem a vermelha, nem a flor vermelha, nem a flor branca vão dominar. Se não vai, nenhum dos dois vai dominar, eu não posso dizer que alguma flor é recessiva. Então, o que eu vou fazer? Quem é vermelho, eu vou dar a letra Vzão, Vzão. Quem é branco, eu vou dar Bzão, Bzão. Quando eu cruzo Vzão, Vzão com Bzão, Bzão, Vzão com Bzão, Vzão, Bzão, Vzão, Bzão, Vzão, Bzão, Vzão, Bzão.
100% vai ser vezão, bezão. E aí, quem vai mandar? Vermelho ou branco? Não manda nenhum. E aí aparece o terceiro fenótipo, que é a cor rosa, quando eu cruzo esse tipo de flor. Se eu cruzar duas flores rosas, como a gente vê aqui, se eu cruzar as duas flores rosas, vezão, bezão, que a gente já sabe, o que vai surgir desse cruzamento? Vezão, bezão, cruzando com vezão, bezão. Vezão, 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 bezão, vezão, bezão, tanto faz se fosse o contrário, e bezão, bezão. A gente sabe que vezão, vezão dá a cor vermelha. Aí a gente sabe que vezão, bezão vai dar a cor rosa. E bezão, bezão vai dar a cor branca. Ou seja, 1/4 vermelho, 2/4 rosa e 1/4 branca. Divide por 2, 1 em 2, certo?